Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui hoje trazendo esse tapete, né? Esse tapete para mim é um desafio, pois eu tinha uma encomenda e não tinha tecido, gente, tão pouco dinheiro para comprar material. Então eu tinha essa manta acrílica que eu tô usando de fundo aqui, né? E tinha alguns retalhinhos, e eu fui juntando os retalhinhos que eu tinha. Eu dobrei a fibra ao meio para fazer aí essa costura aí que vocês estão vendo que está no centro da manta. Essa manta acrílica e essa fibra acrílica, ela tem a medida de 1 metro por 50 centímetros. Então aí no meio, como vocês podem ver, eu usei uns tecidinhos assim florais, tecido liso. Eu cortei os quadradinhos de 15 por 15 e cortei ao meio formando um triângulo. E depois uni umas peças em outras para fazer desse acabamento aí. Encontrei também essas tirinhas, né? Igual eu tô agora aí pregando a tirinha mais compridinha, né? Saindo aí do padrão da parte central que eu havia feito. E eu já estou fixando ela aí. Também é uma tirinha assim floral. Eu vou fixar de uma parte e da outra parte dessa primeira costura que eu estou fazendo nesse tapete. E aí, esse tapete, a partir daí, ele vai ser todo feito assim com tirinhas mais estreitas, né? E muito aleatórias, gente, realmente com o que eu tinha aqui em casa. Então, o bom de você fazer o tapete de retalho é isso aí, é o final. O que te espera no final de um tapete de retalhos, né? Então, você vai montando aí o tapete, é claro que você tenta cores com cores, né? Fazer uma composição ou um alinhamento. Então, agora eu vou costurar esse lado aí, porém eu não costuro de uma vez agora, né, gente? Já costuro fixando uma outra tira. E assim eu fui fazendo, assim eu fui montando o tapete. Esse tapete é um tapete que depois ele aumenta um pouquinho de tamanho, né? Pois ainda vai a moldura lateral que acaba aumentando um pouquinho o tamanho dele. Aí está o tapete, né? Já com a tirinha fixada de um lado e vou fixar do outro lado. Aí estamos na parte central do tapete, como eu disse a você, para você começar a fazer, você dobra a sua peça de fibra, né? Essa fibra, ela é baratinha, viu, gente? Custa aí em torno de uns R$ 12 o metro, por aí. E ela rende bastante, é uma fibra muito boa de trabalhar. Essa não é a R1, né? É a fibra comum. Então, eu gosto de trabalhar com ela porque o tapete fica assim macinho, né? Fica cheinho, acolchoadinho. As pessoas gostam muito. Então, eu não gosto de usar só o tecido, não. Geralmente eu uso essa manta, essa fibra acrílica. Aí eu já fixei também a outra tirinha, né? Então, como a gente faz? Fixa um lado, depois fixa o outro, você vai montando uma parte superior e a parte inferior, né? A partir do meio. Então, lembrando que aí é a parte central. Quando você dobrar a sua fibra, que você acha o meio dela, você faz uma marcação com a canetinha. Para quando você for fixar essa parte central aí, você saber exatamente onde está o meio. E agora é só mesmo ir costurando, gente, as tirinhas aí. Essa outra tirinha foi também com retalhos que eu tinha aqui, né? Nesses retalhos aí eu estou usando entre tricoline, sarja, oxford, gorgurinho também, né? Então eu peguei realmente o que eu tinha, gente, para poder fazer esse tapete, porque era uma encomenda, né? Tem também esse tecido peludinho, né? Que é uma pelúcia mais estreitinha, mais fininha, igual esse cinza aí, que eu vou também trabalhar com ele, né? E esse listrado também. O tapete de retalho é uma história, né? E acaba sendo uma peça exclusiva. Eu tenho vários tapetes que eu já fiz aqui na minha galeria de fotos, né? De vídeos, principalmente fotos, porque os vídeos eu tenho que ir deletando, porque senão a memória do celular não aguenta. Mas eu tenho muitas fotos. Gente, cada tapete é de um jeito. Cada tapete tem um toque diferenciado. Então, a costura é uma arte que vai além só de um trabalho, né? De um trabalho que pode te gerar aí uma renda, né? Que você não fique rico, mas que você tenha realmente a sua renda, né? Que você tenha o seu dinheiro e de uma forma muito satisfatória. E, e aí a gente vai, tanto o tapetinho de retalho quanto uma colcha de retalho, que por sinal eu tenho encomenda de uma colcha, né?
Já estou com o tecido já de fundo, já comprei, falta eu comprar aí dos tecidos, que vai ser os cortes dos retalhos, né? Para eu fazer a montagem da coxa, que dá muito trabalho, viu, gente? Então, agora aí, o tapete é a mesma coisa. A gente vai fazendo, montando o tapete como um quebra-cabeças e no final você vê o resultado dele. Só depois que você termina todo, gente, é que você olha e você faz uma leitura do tapete de retalhos. Acho que quem trabalha com costura aqui e faz esse tipo de trabalho, acho que entende o que eu estou dizendo, né? Que depois que a gente monta aí um tapete de retalhos ou uma coxa de retalhos, a gente faz uma leitura do trabalho. É muito interessante, gente. Porque aí a gente trabalha aí com geometria, né? Com a parte geométricas, né? Fazendo os cortes quadrados, transformando em triângulo, depois fica um quadrado de novo. Essas partes aí mais retangulares, né? Que são as tirinhas. A gente pode trabalhar com círculos, né? Quando a gente faz um aplique de flores ou outra coisa assim. Então, realmente, gente, é muito bom, é muito gratificante, né? É um pouco trabalhoso, você tem que pensar direitinho antes de começar a fazer, não é só você pegar e fazer, né? Antes de fazer de montar uma peça de retalhos, a gente primeiro pensa, como eu vou montar isso daqui, né? Como que eu vou fazer, principalmente quando você não tem todo o material disponível já fazendo uma composição, como é o caso desse tapete aí. Eu pensei que eu não tivesse, gente, o tecido suficiente para fazer esse tapete. Eu pensei assim, nossa, o rapaz me encomendou, porque eu já havia comprado 3 tapetinhos menores e me encomendou um pouco maiorzinho, né? E aí eu pensei, poxa vida, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para comprar, né? Para comprar os tecidos, eu não tenho nem o tecido principal, eu tenho uns tecidos aqui maiorzinhos, que nem são muito apropriados para fazer a base, né? Porém, pode ser feito sim, como eu vou usar nesse aí, o gorgurinho, né? E o gorgurão, não sei bem o nome. E aí eu falei, eu vou usar o que eu tenho aqui. Aí eu fui tirando, pegando todos os meus tecidinhos que eu tinha ali, fui olhando o que dava para ser feito e aí estamos indo aí, ó. Vamos ver onde vamos chegar, né? Nesse tapetinho aí. A gente agora já está na fase aí de colocar as tiras, né? Essas tiras eu fui encontrando tecidos que eu tinha aqui maiores no comprimento, né? E não de largura. E eu fui fazendo as tiras. Algumas inteiras, algumas maiorzinhas, outras menores. Eu fui emendando uma na outra. Aí ele já ficou pronto, gente, ó. As tiras todas aí completas, a mesma que você põe na parte superior, você vai colocando na parte inferior, você vai intercalando. Você prendeu, sobrepôs a manta na parte inferior, você vai sobrepor na parte superior. Aí já está pronto, concluído. Eu vou agora fixar o tecido de forro, né, da parte inversa dele. Eu usei esse xadrezinho aí amarelo, é o que eu tinha aqui, né? Então, esse tapete ele pode ser usado também dupla face. Se a pessoa quiser usar ele nesse xadrezinho, só no xadrezinho, pode usar também. Porque o tecido é um tecido bonito, né? Um tecido com emenda. Não é um tecido gasto, é um tecido novo. Então, pode sim ser usado das duas faces, dos dois lados. Então, agora é fixar essa parte aí, né? Ele já tá todo alfinetado. Na minha opinião, por que pareça, eu acho essa parte uma das partes mais difíceis. Eu acho porque o tecido de fundo, gente, ele tem que estar muito bem alinhado com a manta, né, acrílica e com esses retalhos aí. Quando você vai costurar ele aí, e você está alfinetando, você tem que tomar todos os cuidados para não estar repuxando, para não estar torto, né? Para estar agora nesse caso aí, eu tô deixando ele sobrando um pouquinho na parte superior e na parte inferior da peça, da manta aí. Então, tô deixando a sobra porque para fazer isso daí, olha, essa dobra que eu fiz em cima, ó, já fixei a lateral e agora em cima eu vou fazer essa dobrinha para fazer a moldura. Como eu sempre falo, o tapete, você não vê o resultado dele enquanto você não faz essa moldura. Então, eu estou ainda aí acertando, né, a dobrinha para poder fixar aí nessa parte aí. E tem toda a atenção, né, gente? Depois da dobra do tapete para fazer encontrar ponta com ponta. Não lembro se eu fiz aí nesse vídeo aparece, mas eu fiz isso, eu sempre faço, né? De largura, de comprimento, ponta com ponta, para ver se não tá uma parte maior que a outra,
para que o tapete não fique torto. Porque sabemos que uma peça, assim, você pode fazer ela com o maior cuidado, com o maior capricho, mas se ficar torto, gente, o tapete ficar um lado maior do que o outro, ou mais largo do que o outro, realmente ele atrapalha todo o seu trabalho. Vou colocar aí a etiqueta já de uma vez, para não correr o risco de esquecer, né? Porque geralmente eu esqueço. Então, eu já tô prendendo, já tô colocando logo aí, né? Nessa primeira costura, nessa primeira moldura que eu estou colocando. E aí é uma parte do tapete, aí na outra parte também, no outro extremo do tapete também já tem uma sobrinha, olha, você vê que o tapete ficou bem grandinho, ó, também já tá fixado, já havia fixado. Ó, não, fiz sim, ó, fiz a comparação, ele está de um lado maior do que o outro. Isso aí é muito necessário, porque se tiver alguma pontinha sobrando, pouca coisa você pode cortar. Se é um tanto que está sobrando de tecido que não faz parte do tapete, como nesse caso aí, ó. E aí ficou alinhadinho. E agora eu vou ter que fazer o corte, né? Do mesmo tecido xadrez amarelinho para fazer a costura lateral do comprimento do tapete, que da largura já está pronto. Aí eu já fixei, né? O tecido de largura, acho que eu fixei um lado, não lembro se eu já fixei o outro também. Essa folha aí, gente, eu recortei essa folhagem, é um Oxford, né? Eu acho muito bonita essa estampa, e vocês veem que tem um pedacinho dela aí, ó, eu só usei em um tecidinho só em uma dessas tirinhas. Eu recortei, queimei com isqueiro, porque o Oxford não pode queimar para não desfiar, e já costurei ela aí. Essa já está costurada. Essa folhinha de costela de Adão já está costurada aí. Eu sobrepus ela aí em cima da parte onde tem o tecido cinza e preto, que são cores neutras, né? E eu achei que ficou bem legal e coloquei também próximo aí de onde tem um retalhinho com essa folha. Aí tá vendo o recorte dela? Eu recortei e queimei. Eu fiz uma capa de almofada com essa folhagem. Gente, fica muito bonito, fica lindo. Eu vou fazer umas fotos depois e mostrar pra vocês.